O toyotismo, que sucede ao fordismo, é um modelo industrial criado por Taiichi Ohno, Shigeo Shingo e Eiji Toyoda. O modelo passa a prezar pela eficiência do processo produtivo e não apenas pelo quanto se produz, fazendo com que as coisas sejam produzidas de acordo com o mercado consumidor, método também chamado de produção puxada. Devido à produção dependente da demanda do mercado consumidor, o Just-in-Time, JIT, foi implementado. Após a Segunda Guerra Mundial, fragilizado, o Japão não tinha dinheiro para financiar os métodos de produção de grandes lotes. Portanto, para sobreviver, começaram a trabalhar com lotes menores, enquanto aguardavam a geração de capital de giro. Desse modo, os fabricantes reduziam os riscos financeiros, além de garantir que a oferta de produto não seja maior que a demanda. De forma resumida, o JIT atua na operacionalização do sistema puxado de produção, ou seja, funciona para atender exclusivamente a demanda, sem produzir estoque. Em decorrência disso, para tornar o processo organizado, surgiu o Kanban. Desenvolvido por Taiichi Ohno, Kanban pode ser entendido como um sistema visual para gerenciamento do trabalho que permite que o processo produtivo possa ser acompanhado do início ao fim, com o propósito de identificar possíveis obstáculos no seu processo e, por conseguinte, corrigi-los para que o trabalho possa fluir de maneira mais eficiente e ágil. A integração do JIT e do Kanban reduz os riscos ajustando a demanda de inventário e os processos de requisitos. Um sistema JIT-Kanban híbrido pode ajudar os fabricantes a manter maior controle sobre seus estoques e, ao mesmo tempo, melhorar sua produtividade. Jidoka é um termo japonês que significa automação. Automação, por sua vez, significa automação com toque humano. O conceito de Jidoka foi usado pela primeira vez em 1896 pelo inventor japonês Sakchi Toyoda em uma máquina de tear. O mecanismo de Sakchi, aliado ao conceito de Andon, que será explicado mais à frente, era capaz de detectar linhas defeituosas e, a partir disso, parar e alertar o operador. O operador, por sua vez, era responsável por corrigir o problema, bem como investigar o motivo do mesmo. Andon é um termo japonês que significa lâmpada. Como citado anteriormente, Andon é originário da metodologia Jidoka e funciona como um auxílio visual que alerta e destaca para o trabalhador possíveis falhas no processo de produção. Ainda, para evitar erros e perda de tempo com correções, existe o Pokayoke. Pokayoke significa a prova de erros e foi desenvolvido pelo japonês Shigeo Shingo na década de 1960. Inicialmente chamado Bakayoke ou a prova de tolices, Pokayoke tem como objetivo impedir erros humanos ou defeitos em processos industriais. Os princípios do Pokayoke podem ser encontrados em carros com transmissão automática que, através de um interruptor, impedem que o carro seja ligado sem que esteja no neutro, evitando o movimento não intencional do carro. O Pokayoke ainda pode ser encontrado em torneiras que desligam sozinhas para evitar desperdício, tomadas à prova de crianças, micro-ondas que não ligam enquanto a porta estiver aberta ou dispositivos de entrada e saída com encaixes de formatos geométricos diversos para evitar conexões errôneas e etc. Todos esses conceitos juntos se aproximam do zero defeitos. O termo zero defeito foi cunhado pela primeira vez pelo empresário e escritor Philip Crosby em seu livro Quality is Free. Zero defeito é uma maneira de pensar que parte da premissa que erros ocorrerão, porém que são inadmissíveis. Partindo do princípio que defeitos de qualidade apresentam custos, com zero defeito, você pode aumentar os lucros, eliminando o custo da falha e aumentando as receitas através do aumento da satisfação do cliente. Em suma, todos esses processos que se ligam diretamente à produção puxada são sustentados pelo Rei Junka, um método de nivelamento da produção que evita problemas que ressoem em toda a cadeia produtiva. Junto a ele, o Takt Time, uma espécie de otimização do tempo dividindo o tempo disponível pela demanda. É realizado pela redução do custo de armazenagem, otimização da cadeia produtiva e estabelecimento de um fluxo contínuo de trabalho. Por fim, a casa STP, Sistema Toyota de Produção, ou também chamada Casa de Lean, é uma tabela que une todos esses métodos utilizados no sistema Toyota, demonstrando como é um sistema organizado, estruturado e efetivo de trabalho e produção. Mas aí vem a pergunta:
Como utilizar tais métodos para otimizar uma aula considerando o aprendizado como produto e os alunos como clientes? Uma estratégia é utilizando a planilha Gucci. Na aula anterior, foi realizada a análise de Pareto. Da aula foram tiradas 5 questões, perguntas, as quais poderiam ser otimizadas na aula: o modelo de aula, a didática do professor, o método de avaliação, os materiais didáticos disponibilizados, a sala de aula ambiente virtual. Todos passíveis de críticas, por serem questões da aula para o cliente. O cliente e os alunos fizeram reclamações, cada um com seu comentário sobre cada uma das 5 questões, e, através do gráfico de Pareto, foi possível analisar que o modelo de aula foi a questão da aula que mais sofria reclamações. Em seguida, para cada reclamação foi colocada uma iniciativa, um plano de ação, uma possibilidade de como resolver o problema citado pelo aluno. Posteriormente, tudo foi colocado na matriz de priorização de iniciativa. No caso, a nossa tabela GUT, que é a tabela GUT que significa gravidade vezes urgência vezes tendência. Na esquerda temos todas as iniciativas, respostas para cada uma daquelas reclamações. Nas colunas, nós temos cada qualidade, cada característica que é alterada ao fazer uma iniciativa. Essa iniciativa ela pode dar uma adição de valor ao cliente, um impacto no objetivo, o tempo necessário para implementar, a necessidade de recursos adicionais e a relação da iniciativa proposta com as em andamento. Cada uma delas, em relação a cada iniciativa, pode ser classificada como alta, média e baixa. Posteriormente, esses valores serão multiplicados para obter a prioridade de iniciativa, para sabermos, dentre essas iniciativas, qual que precisa ser realizada com mais urgência, qual terá mais vantagem para a nossa empresa, no caso a aula. Cada um desses tem um valor específico. O alto é valor 9, baixo 2 e médio 4. Através da análise de Pareto, nós percebemos que o modelo de aula é o que mais precisa ser mudado. E essas iniciativas foram relacionadas justamente com os fatores do Pareto. Então nós vemos que algumas iniciativas são relacionadas ao modelo de aula, algumas à sala de aula, algumas ao material didático, algumas ao método de avaliação e algumas à didática. E nós sabemos que no modelo de aula que mais precisa ser mudado. Então, por enquanto, vamos nos atentar a essas iniciativas daqui. Quando foi analisada cada iniciativa para cada uma dessas colunas, cada uma das características da aula, foi possível perceber que a iniciativa de incluir paradas de 5 minutos a cada 40 minutos obteve uma prioridade de iniciativa maior que as demais no mesmo âmbito do modelo de aula. Então, dentre a prioridade do Pareto mais prioritária, que era o modelo de aula, a iniciativa que obtém mais sucesso ou que tem mais prioridade é justamente essa, das pausas de 5 minutos a cada 40 minutos, colocando ela como uma iniciativa de grande destaque e importância para a empresa. Já no geral, ignorando um pouco as questões do Pareto, nós percebemos que há um com uma prioridade muito alta. Esse, no caso, é resolver problemas de som. Então nós sabemos que, além dessa de colocar intervalos, resolver o problema de som também é uma questão muito importante e muito urgente na questão para otimizar as nossas aulas, apesar de ela não estar na principal característica do modelo de Pareto. Da mesma forma, para cada uma dessas questões da aula, para cada uma dessas qualidades que são alteradas com as iniciativas, elas também são multiplicadas pela coluna, obtendo uma prioridade GUT. No caso, nós vemos que através disso aqui, a adição de valor do cliente é a qualidade mais importante, a mais citada pelos alunos. No caso, os alunos se importam mais com a adição de valor ao cliente do que as demais. É algo que pode ser tirado de informação desse gráfico. Deste modo, podemos ver o quão importante é uma matriz de priorização de iniciativa ou uma planilha Gucci para uma empresa, que no caso, no nosso exemplo, é a própria aula. Deste modo, nós conseguimos aproximar um pouco as nossas aulas ao sistema toyotista de produção, pois organizamos, avaliamos, visualizamos os problemas e nós conseguimos corrigir eles através do processo, antes mesmo de que ocorram, e assim buscando o zero defeito.